Hello, aqui é a Teacher Letícia e hoje eu tô aqui para responder uma pergunta que muitos dos meus alunos me fazem, que é: Teacher, como que eu faço para ler mais em inglês? Ler livros mesmo, seja de literatura ou de desenvolvimento pessoal. Então eu vou compartilhar algumas técnicas que eu usei quando eu estava começando e que eu recomendo para os meus alunos e como eu faço também para ler em inglês. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente saber que dá para você ler em inglês com o intuito exclusivamente de entretenimento, ou seja, ler por diversão, para você ver que você consegue entender um contexto ali e se divertir com aquilo. Ou você pode ler com uma visão mais de estudo, seja para ampliar vocabulário ou para melhorar questões relacionadas à gramática, enfim. Então, sabendo que você pode ter essas duas propostas, você pode escolher. Se você decidir ler exclusivamente por entretenimento, no começo, você pode escolher leituras muito mais simples, mas que você consiga ler com mais fluidez. Que são os casos, por exemplo, dos comic books, como a Turma da Mônica, que a gente tem a versão em inglês. Então você pode ler quadrinhos, começar com quadrinhos, de uma forma que você, tendo o contexto visual, você não precisa ficar traduzindo palavra por palavra e consegue entender a história como um todo. Isso você pode ir de acordo com o seu nível, né? Então, se você já tem um conhecimento maior, você pode ler um conto, por exemplo, contanto que seja um conto que tenha mais diálogos. Então, que você, a partir dos diálogos, consegue entender o contexto. E uma palavra ou outra, talvez você tenha que pesquisar, mas que, no geral, você consegue entender a história pelo contexto. Então, essa é uma primeira forma de ler, por entretenimento exclusivamente. Nele, você vai tentar entender o contexto e se a palavra que tiver ali você não conhece, você vai pesquisar. Você consegue, se você estiver no Kindle, é mais fácil ainda, você só seleciona a palavra e ela aparece ali o significado para você. Ou também, você pode procurar no Google, em um dicionário. Eu uso muito o dicionário do Cambridge, é o que eu mais recomendo, gosto muito dele. E lá você também consegue ouvir a pronúncia da palavra. Então, o dicionário de Cambridge, ou se você tiver no Kindle, o dicionário do próprio Kindle te ajuda. Já se você está lendo com o propósito de ampliar vocabulário, ou você está lendo um livro mais técnico, por exemplo, se você está lendo um livro sobre gestão de tempo, ali vão ter termos mais técnicos dessa área que você vai precisar pesquisar e que você também vai querer aprender. E aí, nesse caso, sim, eu recomendo ter o que a gente chama de caderno de vocabulário, que não é só anotar a palavra nova e o significado, é mais do que isso. Você vai anotar essa palavra nova, vai anotar esse significado, mas para realmente aprender, você precisa aplicar, você precisa usar essa palavra. Então você pode fazer frases com essa palavra com o contexto da sua vida, pode usar no seu dia a dia, ou se você faz aula de inglês, de conversação, tentar usar essas palavras que você anotou nesse caderno de vocabulário. Então, recapitulando, se você tá a fim de uma leitura mais entretenimento, sempre foca no contexto, entender o que está acontecendo pelo contexto, pesquisando só as palavras-chave. Já, se você está lendo para estudar, para ampliar o vocabulário, aí você vai ter do lado um caderninho que você vai anotando essas palavras que são novas, mas lembra de depois visitar essas palavras novamente, colocá-las em prática para e sim aprender o significado delas. Se você só anotar, isso não é o bastante para você realmente memorizar aquela palavra ou o significado dela, tá? Sabendo disso, como escolher o livro? Que livro eu vou ler? Como eu disse, para iniciantes, comic books foi a forma que você começou a ler provavelmente em português. Então, considerando que você está formando o vocabulário, não tem problema algum começar a ler com comic books, contanto que você goste, que faça sentido para você. Até porque ali você tem um contexto. E eu acho, por exemplo, os comic books da Turma da Mônica sensacionais. São super divertidos. Não vejo motivo para não ler. Se você já tem um pouquinho mais de vocabulário, você pode ir ali para os contos ou para histórias que você já conhece. Então, se tem alguma história que é mais curta, que você já conhece, começa por elas também. Algumas editoras colocam a indicação do nível do livro. Isso facilita muito. Então, você tem a mesma história adaptada para níveis diferentes. Então, você pode ter, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, o original, e você pode ter Alice nos País das Maravilhas para iniciantes. Então, esses livros, o valor deles não é dos mais acessíveis, mas se você tiver principalmente Kindle, ou se você quiser ler também de forma digital com o aplicativo do Kindle, eles são mais acessíveis no formato digital também. São muito bacanas.
O que não vale a pena é começar já com um calhamaço. Às vezes você quer ler uma história que você gosta muito, ou que você tem muito interesse em conhecer mais sobre ela, mas é uma história mais complexa. E às vezes você ainda tem mais dificuldade. Então, lembra que é um processo. Eu, quando comecei, tinha muita dificuldade em ler romances. Muita dificuldade. E aí eu comecei com contos e com histórias mais curtas. E funcionou muito pra mim. No começo eu não conseguia assimilar romances, eu percebi isso. Que por algum motivo eu não conseguia assimilar romances quando eu tava aprendendo inglês. Depois, lógico que com a prática isso mudou muito. Hoje, se eu tenho um livro disponível em inglês e muitas vezes ele é até mais barato no Kindle, eu opto pelo livro em inglês e consigo ler tranquilamente. E uma palavra ou outra que eu não sei, eu faço esse exercício de, se é uma palavra que eu quero lembrar, eu anoto e tento colocar ela em prática durante as aulas. Pra mim é mais fácil, como eu sou professora, né? Então eu tenho mais opções de fazer isso. Mas se você não tem com quem praticar essas palavras, anota e faz frases, escrevendo e falando pro seu contexto. Essas foram as dicas, então, para quem quer ler mais em inglês. Espero que tenham sido úteis para você. Coloque em prática e se você tiver mais alguma dica, mais alguma experiência com leitura em inglês, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. See ya!